Olá, povo de Deus, tudo bem? Meu celular descarregou, então eu vim aqui para poder ficar perto da tomada, né? Aqui para carregar. Gente, hoje veio muito forte no meu coração para falar, né? Tá aqui em Provérbios, o poder da língua, né? Você já se sentiu profundamente magoada, ferida, porque alguém te disse alguma coisa ali, ou alguém ficou várias vezes te dizendo coisas que, poxa, a língua dela tava trazendo veneno pra tua vida, tava tipo uma língua venenosa mesmo. Ou também você já fez isso na vida de alguém? Já foi uma língua que, em vez de trazer vida, de trazer bênçãos, de trazer esperança, você trouxe coisas que não deveria? Porque isso é da nossa humanidade falha e pecadora. Isso não tem como. Vez ou outra você vai ser uma língua, como meu pai, eu acho que dizia língua ferina, né, na vida de alguém. Ou alguém com certeza também vai ser na sua. A nós que fomos feridos por língua, por palavras. Às vezes a palavra não é uma palavra grosseira, mas é uma palavra que traz tanta coisa ali, que forma uma frase ali que te machuca, né? Que você fica, poxa, por que eu tô ouvindo isso? Ou às vezes a palavra, você não diz nada, não fala demais, não fala nada errado com a pessoa, mas a pessoa já te responde com grosseria, com palavras que não deveriam ser ditas, sabe? E aquilo vai magoando, a gente tem muito cuidado, a gente tem que ter o foco ali de perdoar aquilo imediatamente. Se a gente não conseguir perdoar imediatamente, porque às vezes é difícil, a gente já proclama, eu perdoo essa pessoa. Proclame e vá dizendo até que o perdão realmente aconteça, né? E às vezes você precisa se afastar um pouco de algumas pessoas que ferem muito em palavras. Não é que você vai perdoar e tudo bem, deixa pra lá tudo. Mas quando há um afastamento, um desligamento ali, por um tempo, né, talvez, aquelas palavras ditas, elas vão se apagando ali, vão se enfraquecendo, você vai viver sua vida longe daquela pessoa. Eu acho que o próprio Deus faz isso, sabe? Quando ele vê que não estamos mais suportando, ou que o próximo não está mais nos suportando também, que não vamos aqui querer ser a perfeita, a santa em si, e o outro só que erra, não. Erramos constantemente com os outros, e os outros também erram com a gente. E quando se fala do poder da língua, isso é muito forte, gente. Muito forte. Eu tava raciocinando, né? Meu filho, o mais novo, Arthur, ele ia comigo. A gente ia pra. Sim, eu ia deixar ele no curso. Aí, como ele é um menino muito, como é que eu diria, ele tem muitas habilidades em matemática, né? Ele ia dizendo, mãe, se eu não for um professor de matemática, se eu não quiser ser um professor de matemática, eu queria ser um artista. Isso que ele falou, né? E eu podia ter dito, que legal, filho, que tipo de artista você queria ser? Ou seja, ter um pouco elevado o sonho dele, não, eu joguei um balde de água fria. E agora eu fiquei arrependida por isso, entendeu? Eu digo, filho, aqui, num artista, é muito difícil ser artista, porque artista aqui é muito complicado, e também dependendo do tipo de artista que você queria ser. Porque eu me arrependi, era pra eu ter perguntado que tipo de artista, né, ter levado a conversa.
Então vamos entregar esse sonho na mão de Deus. Eu fui a matadora de sonho ali, que eu me vi ali uma. Depois eu vi que eu fiz errado. Que eu fiz, não, filho, foca nos estudos. Vai ver matemática, porque é uma área que tu tem habilidade. Vai para essa área que é mais descomplicada, digamos assim, pra tu. Mas não, na hora deu um balde de água fria no bichinho. Eu pensei, meu Deus, quando alguém faz isso comigo, eu não gosto, tá? Eu não acho legal. Então depois eu vou me retratar com ele, né? Tentar ouvi-lo mais e saber mais sobre com esses planos de artista, porque ele gosta de tocar bateria, só que ele nunca fez curso. Ele vai na igreja, ele sempre toca um pouquinho e eu fico tirando ele, não por maldade, porque eu tenho medo dos os líderes lá da igreja, o povo que toma conta, de achar ruim, dele danificar algum instrumento sem querer. Então eu sempre fico trazendo ele. E às vezes eu posso estar matando o sonho de alguém, né? Com minhas palavras, principalmente do meu filho. Então, assim, gente, a língua é algo muito feroz. Tem palavras que foram ditas e a pessoa disse, não sei porquê, não tem nem motivo para dizer aquilo, mas falou aquilo. E muitas vezes, principalmente dependendo do seu temperamento, estudam isso, diz que é antes de Cristo já tem esse estudo dos temperamentos, e eu acho que é meio real mesmo. Eu acredito um pouco que a gente nasce com esses temperamentos, né? Se isso realmente for verdade, eu me enquadraria totalmente num temperamento melancólico. Ou seja, a palavra tem um poder enorme sobre mim, enorme. Ou seja, se você gosta de mim e quer ser minha amiga e tudo, quer ter uma boa convivência comigo, vê o que tu vai falar, vê o que tu vai falar pra mim, entendeu? Porque dependendo das coisas que tu fale, tu pode ser realmente uma boa amiga pra mim, eu sou uma boa amiga pra você, mas dependendo do que tu fale, pode não ter essa boa amizade, tá? Pode quebrar logo ali no começo, pode. E não são só palavras, são atitudes também, né, gente? Eu não tô dizendo que eu também não faça, não. Muitas vezes eu sou um espelho do que a pessoa é comigo, isso é horroroso, porque eu tenho que fazer diferente. Eu tenho que ser luz na vida das pessoas, né? Não é isso? Eu tô aqui me confessando também dentro de vocês que eu tô a pessoa em busca de Deus constantemente e minhas falhas, cada dia que eu mais busco a Deus, quanto mais eu busco, eu vejo quanto mais eu tenho falhas, quanto mais eu tenho coisa para mudar. E isso eu não vejo como negativo. Se Deus está me mostrando onde eu falho mais, e eu pedir a ajuda dele para mudar, né, essas coisas. Então, nessa forma de palavras, porque eu sei quanto dói, quanto uma palavra maldita, né, que é nem maldizida, é maldita. Mas vamos falar maldizida, né, para ficar mais pesada, maldizida. Uma palavra que você diz ali que é uma palavra, muitas vezes ela vai ficar ecoando em pessoas, dependendo também de quem te diga isso. Pode ser qualquer pessoa, né? Mas se for uma pessoa na rua, você vai esquecer. Claro que você. Eu sou até assim, ó. Se eu vou num ambiente, sabe? Numa loja, por exemplo, qualquer ambiente, assim. E a pessoa me trata bem, poxa, eu fico tão, sabe? É como se a pessoa me desse um presente. Um presente para mim me tratar bem. Ter boas palavras, boas ações, boas atitudes. Isso me faz, assim, gostar muito do profissional da pessoa que tá vendendo. Faz eu querer ir lá e procurar comprar sempre com essa pessoa. Dando um exemplo aqui meio bem rápido, né? Bem rápido. Tomara que seja rápido. Uma coisa que eu. Mas, gente, eu não vou ficar me policiando pra falar mínimo, pra ser aquela pessoa caladona, porque isso é de mim, entendeu? Do meu jeito de ser, eu falo bastante. Então, Deus vai extrair algo bom disso. Talvez Ele me bote, vamos sonhar, né? Me bote pra ser um missionário, ou falar mais. Eu falar como eu tô falando aqui já, né? Então, vamos lá. Deixa eu te dar um exemplo prático. E como a gente julga, né? Às vezes.
eu fui consultar meu filho, então assim, a gente ficou na espera lá, era muita gente, a gente ficou muito tempo esperando. Quando eu entrei na sala do médico, ele nem deu bom dia pra mim. Ele ficou no celular lá, né? Passou um tempinho bom no celular. E eu, bom dia, e ele lá no celular. Aí na cabeça me veio assim, poxa, você podia dar uma reclamada. Oi, olá, doutor, tudo bom? Eu tô aqui. Eu disse, não vou julgar esse médico, nem o conheço. Mas no meu interior eu já tava julgando. Esse médico vai ser daquele médico que vai ser bem chatinho. Eu pensando, eita, esse médico, pô, ele nem olhou pra gente, a gente entrou, não deu nem bom dia, ficou no celular, né? Eu já fui auto-julgando ali o médico. Mas eu julguei só interiormente, aquele negócio de irai-vos, mas não pecados, né? E fiquei na minha, esperando. Depois ele terminou, eu disse, bom dia, bom dia. Aí ele veio dizer, eu apaguei um contato aqui sem querer, fiquei super preocupado porque eu apaguei, eu tava tentando trazer, ver se eu recuperava. E não, mas depois o senhor recupera e tudo. Gente, aí quando a consulta começou, esse médico foi excelente, sabe? Ele foi tão gente boa, ele explicava tudo, ele virava a tela do computador para explicar, assim, como se estivesse dando aula pra gente. Ele deu aula ao meu filho de matemática, porque o foco era para ver que ele Arthur é muito hábil em matemática. Então ele foi lá e ele deu aula e Arthur conseguiu aprender já coisa que ele não via na escola. Enfim, ele foi super comunicativo, super gente boa. Ele passou um tempão na sala com a gente e eu fiquei, meu Deus, quem tá lá fora deve estar preocupado, né? Mas estava a conversa tão harmônica, aquilo que a pessoa chama de energia, sei lá, que eu chamei, que ali ficou, é como se o Espírito Santo veio ali naquele momento e tava muito bom, explicando tudo, paciente e foi uma coisa diferenciada, entendeu? Para mim, meu filho, uma experiência muito boa. E a gente tem muitos profissionais assim, né? Que são assim, e outros que às vezes também não podemos julgar, porque às vezes o outro é de um temperamento mais difícil, né? Ou então os outros que não têm eles já são cansado do dia a dia, mas, gente, tem profissionais e profissionais, tem pessoas e pessoas. Eu não me enquadro na melhor pessoa do mundo, não, tá? Do mundo nem. Eu não sou a melhor pessoa. Eu sou uma pessoa cheia de coisas que o Espírito Santo tem que mudar em mim. Mas, como eu estava falando, o poder da fala, ou seja, antes de você abrir a boca, veja se aquilo que você vai falar vai edificar, vai trazer harmonia, vai trazer paz, vai ser bom para você e para outra pessoa, porque acontece da pessoa falar uma coisa ruim também, é aquela coisa, é aquele negócio da lei da semeadura, né? Você fala coisas, você colhe na frente. E eu já ouvi coisas que ecoou dentro de mim, que ainda hoje ecoa. Mas assim, eu perdoei, entendeu? Não quer dizer que eu não tenha perdoado, eu perdoei. Mas o que acontece? Se às vezes essa pessoa... eu nem sei se são um perdão absoluto, porque tem palavras que é tão difíceis, que é dita em momentos tão difíceis que faz você ficar pensando, né? Mas é claro que eu perdoei, eu convivo com a pessoa e muitas vezes eu não lembro que ela disse, não, então não é aquilo. Em alguma vez ou outra eu lembro, você falou aquilo, mas passou. Perdoar também não é apagou, entendeu? Isso aí já seria um problema de saúde, você não lembrar mais de nada, você ficar totalmente amnésia, ou Alzheimer, que Deus me livre, Deus nos livre. Então a questão não é que você não lembre, é a questão que você lembra, só que não dói mais e você lembra e também aquela pessoa de boa que você passou, entendeu? Então, gente, vamos ter cuidado nas palavras, tá? As palavras têm esse poder de trazer vida e morte, então, né? Porque às vezes a gente mata alguém, ou a gente é morto por alguém. Morto não no sentido de morrer
completamente, entendeu? Mas assim, as palavras vão lhe ferindo, lhe ferindo, lhe ferindo, você se sente ali meio morto mesmo, de tanta palavra, sabe? Tanta palavra que você recebe. E vai vendo palavras e palavras e palavras. E como que aquilo não tivesse. Aí as pessoas dizem assim, não, porque eu sou sincera. Eu sou uma pessoa sincera, eu digo logo na cara, acho que vem quem acha, né? Tem essas frases, acho que vem quem achar. Digo na cara e digo logo e não quero nem saber. Gente, mas se a pessoa soubesse que ela tá plantando também, ela tá plantando. Essa pessoa que planta palavras ruins na vida de alguém, né, no emocional de alguém, ela não pense que ela vai ficar impune. Não vai, gente. Ela ou eu ou você, seja quem for, não ficamos impunes, sabe? Aquilo que a gente planta, a gente colhe. Se você planta palavras de bênçãos, de paz, sabe? Se você é aquela pessoa agradável que não diz nada mal com ninguém, é isso que você vai colher, não é? Como que você pode plantar um pé de feijão e colher milho? Não tem como. A não ser que o milho caia ali, nasça um pé de milho, mas não é um. Tá vendo a minha analogia aqui totalmente errada? Vamos separar, começando. Se você plantar um pé de milho, você vai colher um pé de milho. Se você plantar um pé de feijão, você vai colher um pé de feijão. Entendeu? Então, assim, vamos ser mais atentos com as palavras, né? Tem gente, às vezes, tá num momento tão difícil, aí chegou uma pessoa e tem uma palavra tão pesada que aquela pessoa, você realmente, ele trouxe um pouco de morte para aquela pessoa. Em vez de vida, em vez de alavancar ela, você afundou ela mais. Então, vamos ter cuidado, né? Então, essa palavra, ela tá em Provérbios, eu vou ler aqui para vocês, tá? Provérbios. Deixa eu ver, Provérbios. Gente, só um minuto. Provérbios 23. 23. Gente, a palavra eu tenho encontrado e acabei de perder, mas eu encontrei uma semelhante em Provérbios. Depois eu vou trazer essa palavra para vocês, assim, o versículo, né, que diz: o poder da vida, o poder da língua está o poder da palavra está, o poder da vida e da morte está que é o poder da palavra, né? Mas eu acabei mas eu vou ler esse aqui, ó. Vamos ler essas coisinhas aqui, nossa, essas coisinhas, esses versículos aqui, ó, muito bons. Depois eu vou procurar porque era no 23, agora eu me perdi o capítulo, mas aqui, ó. Ó,
tesouro desejável. Tesouro desejável é no 21, Provérbios 21, do 20 ao 20. Vamos lá. O tesouro desejável é azeite, há na casa dos sábios, mas o homem insensato o desperdiça. O que segue a justiça e a bondade achará a vida, a justiça e a honra. O sábio escala a cidade dos valentes e derriba a fortaleza em que ele confia. O que guarda a boca e a língua guarda sua alma das angústias. Veja bem, aqui ó, para o que guarda, porque tem falando, né, que a palavra tem poder de vida e de morte, mas ele também tá falando ó, que o que guarda a língua, ó, o que guarda a boca e a língua guarda sua alma das angústias. Veja só, temos que guardar mais a língua, né, gente? E a boca, principalmente eu. Eu sou uma pessoa que me angustio muito. Talvez seja por não guardar direito a minha boca, a minha língua. Então, assim, é mais uma coisa a ser pensada, né? Mais uma coisa a ser pensada. Porque às vezes a pessoa tá angustiada e não sabe o que é. É a língua inquieta, né? Falando coisas que não deveria, né? Quanto ao soberbo, gente, eu queria muito achar aqui. Provérbios é um livro muito bom, um livro de sabedoria mesmo, que ele nos traz muito ensinamento, muita coisa. Ensinamento que vem do alto, né, gente? Que, assim, que são... É uma joia, eu acho que o livro de provérbio é uma joia. Embora muitas vezes a gente até se assuste, porque tem coisa que bate ali com a gente que a gente diz, poxa, eu tô tão errado nisso, eu tô tão carente disso. Eu tô me enquadrando numa coisa que não é legal. Então eu vou levar isso a Deus em oração e vou pedir para que ele mude isso em mim, né? É o que a gente tem que fazer. Então, gente, vamos orar entregando o nosso dia, né? Eu tô pela manhã aqui, não sei que hora vocês vão ver esse vídeo. E entendendo que a gente é humano, falho e pecador, mas entendendo também que a gente precisa estar melhorando constantemente. Às vezes, pra mim, chega a ficar meio pesado, que eu fico me policiando ali, sabe? Querendo me ajustar ao padrão de Deus, o padrão da Bíblia. O padrão de Deus é meio quase que impossível a gente ser totalmente, né? É muito difícil. Então, assim, eu tenho que estar me policiando pra estar seguindo o que eu venho aqui pra vocês, né? Tô aqui dentro de vocês assumindo as minhas falhas, são muitas. Eu não sou perfeita, eu acho que ninguém, acho não, aqui na Terra ninguém é, né? A gente talvez um dia seremos perfeitos ao lado de Cristo, né? Talvez não, se a gente chegar lá a gente vai atingir essa perfeição, porque lá é diferente daqui. Enquanto vivemos aqui nesse mundo pecaminoso, falha, a gente vai falhar também. Mas a questão é que escorregou, tropeçou, tenta não cair, tropeçou, se reergueu, pediu perdão a Deus, tropeçou em alguma coisa que não deveria fazer e fez. Pede perdão a Deus, que Ele é misericordioso, Ele vai te perdoar. E segue em frente. E a gente também não pode
até quando cai, fica lá caído, não. A gente caiu, levanta, pede a ajuda de Deus, sabe? E continua. Porque é muito difícil viver aqui na Terra sem pecar, né? A própria palavra diz que quem diz que não peca já tá pecando. Aliás, eu não sei se isso tá na palavra, mas eu acho que tá. Se você disse que não peca, já se tornou um mentiroso, já tá pecando. Então, assim, não é que a gente vai ter essa santidade total, não. A gente é muito difícil ter isso, sabe? Nenhuma coisa ou nenhuma outra a gente vai falhar. Mas é que a gente tem que estar em busca constante, até que o Espírito Santo habite realmente na gente e ele não sai mais, tá? E tem aquela questão de entristecer o espírito. Então, muitas vezes a gente tá triste porque a gente entristeceu o espírito. Eu acredito assim. Então, para hoje, é isso que eu tenho para falar para vocês. Vamos ter cuidado com a língua, com o que a gente fala para os outros, porque também, ó, nosso ouvido tá pertinho. O que a gente fala para os outros, a gente escuta também. E se você, muitas vezes quando a gente fala é arrogante com alguém, é agressivo em palavras, a gente se sente mal, né, gente? Vamos ver. Você se sente mal porque eu me sinto. Às vezes é por conta de eu estar muito sobrecarregada, eu posso soltar alguma coisa que não devia, mas eu me sinto super mal. E se você também se sente mal, parabéns, porque é já a ação do Espírito Santo em você. E vamos orar por todas as nossas áreas e vamos pedir a Deus que olhe mais por aquelas que a gente tem necessidade, que a gente peca mais, né? Então, assim, para hoje, eu já a segunda vez acho que eu digo isso, é isso, gente. Vamos se fortalecer em espírito, vamos pedir a ajuda de Jesus, porque sozinho é tão difícil, né? Ajuda é praticamente impossível. Sozinho não dá. A gente não nasceu para viver sozinho, né? Então, assim, e principalmente que a nossa companhia é primordial, que não pode faltar, é Deus, Jesus, né? E vamos entregar agora a Ele o nosso dia. Se você estiver vendo isso à tarde, vamos entregar à tarde, à noite, o dia seguinte. Vamos entregar todos os nossos dias, as nossas ansiedades, preocupações, tudo a Ele, porque sem Ele a gente nada pode fazer, né? Nas escritas palavras, sem Ele nada podeis fazer. Então é por Ele e para Ele que a gente tá aqui querendo a cada dia mais melhorar, né? Ser mais parecido com Ele. Então vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, estamos aqui na Tua presença para Te pedir perdão pelos nossos pecados. Engrandecer o Teu santo nome, Senhor. Tu és grande, Tu és digno de tudo. E, Senhor, vem nos restaurar, Senhor. Vem nos fazer um vaso novo, sabe, Senhor? A gente tá precisando. Constrói um vaso novo, a gente. Seja o oleiro na nossa vida para nos reconstruir. Precisamos muito, Senhor do Senhor. Muito, 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 muito. Ao abrir os olhos, ao deitar, ao acordar e até quando está dormindo, Senhor, a gente tá precisando constantemente. Porque sem o Senhor a gente não é nada. Reconhecemos diante de Ti, Senhor, a nossa pequenez. Como somos pequenos diante de Ti. Mas o Senhor é grande, poderoso, em misericórdia, em tudo. Pai, muito obrigado. Abençoa o nosso dia de hoje e amanhã de sempre. Fica conosco, Senhor, que quando a gente colocar a planta dos nossos pés, assim, a gente venha prosperar. Abençoa aquilo que a gente vai fazer com as nossas mãos, Senhor. Em nome de Jesus. Te pedimos e agradecemos. Amém. Tchau, gente de Deus, pessoas de Deus. Fiquem com Ele na santa paz. Até a próxima, se Deus quiser. Beijo.